Você já tentou calar a sua mente por 24 horas? Parece simples, até que o silêncio começa a gritar. A maioria de nós vive em ruído constante. Redes sociais, conversas, notificações, tarefas, problemas. E mesmo quando tudo silencia lá fora, algo dentro da gente continua falando, gritando às vezes. Quando decidi passar um único dia em silêncio, sem distrações, sem conversas, sem barulho, descobri que o caos que eu tentava evitar fora estava, na verdade, bem dentro de mim. Temos medo da solidão, mas mais ainda do que ela revela. E o que surgiu naquele dia foi muito mais do que silêncio. Foi um espelho. Um espelho que refletia tudo o que eu vinha evitando encarar. Talvez você já tenha sentido isso. Talvez você já tenha desejado parar tudo por um momento só para encontrar paz. Mas e se, nesse silêncio, você encontrar algo inesperado? Jung falava da sombra que se revela quando a consciência se aquieta. E foi isso que aconteceu. Neste vídeo, você vai descobrir o que realmente acontece quando paramos de fugir da nossa voz interior. Vamos falar sobre desconforto, sombra, trauma, desejo e, principalmente, autenticidade. E no fim, pode ser que o que você mais queria calar seja exatamente o que você mais precisa escutar. No início, parece uma pausa, um alívio. O som do mundo se cala e por um instante acreditamos que finalmente vamos encontrar paz. Mas aos poucos, o silêncio se transforma em algo incômodo. Ele deixa de ser calmaria e começa a revelar um ruído interno ensurdecedor. Um efeito rebote curioso. Quanto mais silenciamos o externo, mais barulhento se torna o que está dentro. A mente, quando privada de distrações, se intensifica. Pensamentos ganham volume. Memórias esquecidas emergem. Emoções reprimidas se agitam como se estivessem esperando apenas esse momento de quietude para se manifestar. É como se o silêncio funcionasse como um espelho, mas não um espelho comum, e sim um que não mostra o rosto, mas a alma. Um reflexo cru e direto de tudo aquilo que tentamos esconder. A pergunta inevitável surge: por que temos tanto medo de ficar a sós com nossos próprios pensamentos? A resposta pode estar naquilo que não foi dito, aquilo que reprimimos, negamos, evitamos. O eco do não dito toma forma no silêncio. Ele não apenas preenche o espaço, ele ressurge. E quanto mais tentamos evitar ouvir, mais ele grita. O barulho que ouvimos nesse momento não é externo, é emocional. É o som da raiva não expressada, do medo não acolhido, da tristeza empurrada para debaixo do tapete. São dores antigas, emoções não processadas, sentimentos mal compreendidos que, privados de voz por tanto tempo, agora exigem ser escutados. E aí, quando o silêncio se instala de verdade, você entende. Ele não é vazio, ele é cheio de tudo aquilo que você tentou evitar. É nesse momento que o silêncio, ao invés de paz, se torna confronto. Mas também, e talvez por isso mesmo, pode ser o começo da cura. Quando o mundo lá fora se cala, o que sobra é o mundo de dentro. E nem sempre esse mundo é bonito. No silêncio começamos a ouvir vozes abafadas, fragmentos de nós mesmos que não se encaixam na imagem que tentamos sustentar. É aí que surge a sombra, o conceito tão potente trazido por Carl Jung. A sombra não é o mal em si. Ela é tudo aquilo que negamos ser. Nossas dores não resolvidas, nossos impulsos rejeitados, nossas verdades inconvenientes. Quando reprimimos essas partes, elas não desaparecem. Elas se fortalecem no inconsciente e mais cedo ou mais tarde encontram um jeito de aparecer. No silêncio, essa aparição é clara. Sem distrações, sem desculpas, sem máscaras, a sombra se manifesta. E muitas vezes assusta. Porque ela fala a verdade. Ela mostra o que você tem medo de sentir. Mostra o que você projeta nos outros para não ver em si. O irritante, o arrogante, o frágil que você tanto critica, muitas vezes mora dentro de você. A sombra é como um espelho que inverte o ângulo. Você não vê o que quer, vê o que precisa. E quando você percebe que aquilo que julga fora nasce dentro, o jogo muda. Começa a jornada mais desafiadora. Integrar ao invés de eliminar. Não se trata de apagar suas falhas, suas dores, seus medos. Trata-se de olhar para eles com verdade e integrá-los à sua consciência. Como disse Jung, não se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. A cura não está em negar a sombra, mas em trazê-la à luz, com coragem, com honestidade, com humanidade. Hoje em dia, parece que sentir dor virou um fracasso moral. Se você está triste, te dizem para agradecer. Se está com raiva, sugerem respirar fundo. Se demonstra sofrimento, logo aparece alguém com uma frase de autoajuda pronta para te silenciar. Pense positivo.
eleve sua vibração. A vida devolve o que você emite. O problema é que isso não é cura, é repressão disfarçada de otimismo. Vivemos sob um culto à positividade que mascara o sofrimento humano com sorrisos falsos e postagens inspiradoras. E quanto mais essa pressão para estar bem se intensifica, mais nos afastamos de sentir de forma genuína. Passamos a ter vergonha de nossas emoções. A dor vira tabu. A tristeza é vista como fraqueza. A raiva como desequilíbrio. O silêncio emocional vira moeda social. Mas o sofrimento é parte da consciência. Schopenhauer já dizia que viver é sofrer e que fugir da dor é o que gera mais dor ainda. Quando nos negamos a sentir, não estamos superando. Estamos nos abandonando. Estamos anestesiando partes importantes de quem somos. E é nesse ponto que o silêncio interno se torna um grito abafado. Porque ao calar emoções, perdemos contato com nossa essência. A máscara da felicidade não protege, ela sufoca. A gente começa a confundir maturidade com indiferença. Como se ser forte fosse não sentir. Como se estar bem fosse obrigação, não consequência. Mas não é assim que se cura. Você não precisa estar feliz o tempo todo. Não precisa esconder sua dor para ser aceito. A verdadeira liberdade emocional não vem de fingir plenitude, mas de acolher a imperfeição. Aquela voz que insiste dentro da sua cabeça talvez não seja sua inimiga. Pode parecer sabotadora, crítica, insistente. Mas e se, na verdade, ela estiver só tentando ser ouvida? Nem todo pensamento é um comando. Às vezes, é apenas um sintoma. Um sinal de que algo precisa de atenção. Escutar sem reagir é o primeiro passo para quebrar o ciclo da autossabotagem. Quando você observa sua mente sem brigar com ela, algo mágico acontece. Você deixa de ser refém dos seus pensamentos. Começa a reconhecê-los como mensagens, não como sentenças. Gabor Maté, especialista em traumas, fala sobre como a dor emocional se manifesta no corpo quando ignorada. Quando não escutamos nossas emoções, o corpo fala por nós. Dor no peito, cansaço crônico, ansiedade difusa. São gritos não verbalizados de uma psique que foi ignorada por tempo demais. E muitas dessas vozes internas vêm da nossa criança ferida. São memórias emocionais de rejeição, abandono, exigência, medo. Elas se repetem no presente não porque são verdades absolutas, mas porque ainda não foram acolhidas. E quanto mais você ignora, mais alto elas falam. Outro ponto essencial: nem tudo o que você pensa é seu. Muitas vozes são herdadas. Ecos de pais críticos, professores exigentes, padrões culturais. Vozes que foram internalizadas e que agora falam dentro de você como se fossem a sua verdade. Mas escutar não é o mesmo que obedecer. Escutar com compaixão é transformar. É olhar para essa voz com curiosidade e perguntar: o que você está tentando me dizer? A escuta verdadeira não julga, compreende. Grande parte da nossa voz interior, mais cruel, não nasceu conosco. Ela foi aprendida. Ela é a soma de olhares que nos julgaram, palavras que nos diminuíram, exigências que nunca conseguimos atender. E o mais perigoso? Acreditamos que essa voz é nossa, mas não é. É o juiz invisível que carregamos dentro da cabeça, aquele que diz que nunca é o bastante, que aponta erros em cada passo, que cobra perfeição até na dor. E sem perceber, vivemos sob um tribunal interno, julgados por regras que nem fomos nós que criamos. Você já se perguntou de onde vem o seu "não sou suficiente"? Muitas vezes, vem da infância, de críticas sutis, de comparações constantes, de expectativas inalcançáveis. A criança que um dia ouviu que precisava ser mais calma, mais forte, mais perfeita, cresceu achando que ser simplesmente humana não era o bastante. Nietzsche falava sobre a culpa cristã, um tipo de moral que internaliza o castigo. Em vez de sermos punidos por alguém, aprendemos a nos punir sozinhos. Criamos um ideal de perfeição inatingível e a cada falha nos atacamos. Como se errar fosse pecado. Como se viver sem controle total fosse fracasso. Mas viver exige erro, exige caos, exige humanidade. A perfeição é uma prisão disfarçada de virtude. A boa notícia é: você pode reescrever a sua narrativa interna. Pode transformar a voz crítica numa conselheira sábia. Pode escolher falar consigo com firmeza, sim, mas com compaixão. Em vez de se punir, se orientar. Em vez de se sabotar, se ensinar. A verdadeira força não está em calar a autocrítica, mas em dar a ela uma nova função: proteger, sem esmagar, guiar, sem sufocar. E, acima de tudo, lembrar que você não precisa ser perfeito para ser digno de respeito, principalmente o seu. Depois de tanto calar, depois de tanto silenciar a voz interna,
O que sobra? O vazio. E é nesse momento que muitos recuam. Porque o vazio, à primeira vista, parece um abismo, um buraco sem fim, um lugar onde nada acontece. Mas será mesmo? O vazio assusta porque confronta a nossa ilusão de controle. Ele não oferece respostas rápidas, nem distrações confortáveis. No silêncio pleno, não há para onde correr. Não há o que fazer. Só resta estar. E é justamente aí que mora a potência. Porque o vazio não é ausência, é espaço. Espaço para que algo novo surja, como o solo fértil antes da semente, como a tela em branco antes da criação. Onde não há ruído, há possibilidade. Montaigne falava sobre o valor de conversar com o nada, de se permitir momentos de solidão reflexiva, não como fuga, mas como reencontro. E é isso que o vazio proporciona. Ele nos obriga a sair da superfície e mergulhar. Nos chama para dentro. Nos convida a descobrir quem somos sem as vozes alheias nos definindo. O problema é que confundimos transição com fim. Achamos que o vazio é o término de algo, quando muitas vezes é o intervalo necessário para a transformação acontecer. Existe serenidade em não ser ninguém por um momento, em deixar as máscaras de lado, os papéis, as expectativas, só estar, só respirar, só existir. Nesse espaço silencioso, onde antes havia desconforto, começa a nascer uma paz nova. Não a paz forçada do "tá tudo bem", mas a paz autêntica do "posso ser quem sou", mesmo sem saber quem sou agora. No meio do silêncio, entre uma angústia e outra, algo começa a surgir. É sutil no começo, quase imperceptível, mas está lá. Uma vontade, um impulso, um desejo que não vem de fora, mas de dentro. Um desejo que não grita, sussurra. E justamente por isso, é mais verdadeiro. Quando calamos as vozes impostas, da cultura, da família, das redes sociais, abrimos espaço para ouvir o que realmente queremos. Não o que nos ensinaram a querer. Não o que a sociedade diz que devemos almejar. Mas aquilo que pulsa, que vibra, que chama. Aquilo que é nosso. E então surge a pergunta: o que é desejo verdadeiro e o que é condicionamento? A resposta, mais uma vez, está no silêncio. Porque só quando o ruído cessa, conseguimos sentir com clareza. O silêncio funciona como uma peneira, separa o que é ruído do que é essência. E aí, você começa a redefinir o que significa sucesso. Começa a perceber que talvez o que você quer não tem nada a ver com fama, com status, com aprovação. Talvez seu sucesso não seja ter mais, mas sentir mais. Não alcançar, mas conectar. Não provar nada para ninguém, mas viver com coerência. Desejar sem medo é um ato de coragem. Porque quando você assume o que quer de verdade, sabe que pode perder coisas no caminho. Aceitação, reconhecimento, segurança. Mas também sabe que ganha algo precioso: autenticidade. Assumir o próprio querer é um dos maiores atos de liberdade. É como olhar no espelho e, pela primeira vez, reconhecer a si mesmo, não como os outros esperam que você seja, mas como você é. Vivemos correndo, produzindo, entregando, cumprindo prazos, respondendo mensagens, apagando incêndios. E nessa pressa crônica, esquecemos de escutar algo fundamental: nosso próprio ritmo. Quando o silêncio se instala, uma sensação desconfortável surge, não só por causa dos pensamentos, mas porque ele revela o quanto estamos acelerados por dentro. Perceber o tempo interno é como descobrir que a alma anda em outro fuso horário, um fuso mais lento, mais profundo, mais real. O ritmo interno foi ignorado por tanto tempo que se tornou quase imperceptível. Vivemos no tempo dos outros, no tempo das notificações, do relógio, da comparação. Mas o corpo e a mente pedem pausa, pedem presença, pedem tempo para processar, para sentir, para digerir a vida. Desacelerar é um ato de coragem, porque no silêncio você não se distrai, você se confronta. E a ausência de tarefas abre espaço para escutar coisas que você adiou por anos, questões não resolvidas, sentimentos não processados, necessidades sufocadas. Tudo isso começa a emergir. A produtividade virou anestesia, fazer demais para não precisar sentir, para não encarar o vazio, para não ouvir o grito abafado da alma. Mas a alma não segue o relógio. O inconsciente é atemporal. Ele não se importa com a agenda, com a pressa, com a performance. Ele quer ser ouvido, não controlado. Sem tempo livre, não há escuta real, não há conexão, não há cura. Criar espaço para existir é urgente, não para ser mais eficiente, mas para ser mais inteiro.
Porque quando você começa a honrar seu tempo interno, algo muda. A ansiedade perde força, a pressa perde sentido e a vida volta a fazer sentido. Você não é o que pensa. Pode parecer estranho no início, mas essa simples ideia tem o poder de libertar. Durante o silêncio, os pensamentos continuam surgindo, às vezes até com mais força. Mas algo muda quando, em vez de lutar contra eles, você apenas observa, sem reagir, sem se identificar, sem tentar resolver. Só observa. Isso é mais do que uma técnica. É uma postura diante de si mesmo. Uma prática de presença que muitos conhecem como mindfulness. Mas aqui, sem fórmulas mágicas ou modismos. Apenas consciência. Apenas estar. Existe dentro de você um eu observador. Uma parte que não pensa, não julga, não reage. Apenas vê. E quando você começa a operar a partir desse lugar, algo se desloca. Surge um espaço entre o pensamento e a ação. Entre o impulso e a resposta. E esse espaço é liberdade. Nomear ajuda. Isso é ansiedade. Isso é medo. Isso é carência. Nomear sem apegar. Porque nomear cria distância. E nessa distância, você percebe. Esse pensamento não sou eu. Ele está aqui, mas não me define. É como ampliar seu espaço interno. Deixar que as emoções e os pensamentos passem por você como nuvens no céu, sem precisar agarrá-los, nem afastá-los à força. O silêncio se torna ativo. Ele deixa de ser ausência de ruído e passa a ser presença de consciência. Observar é mais poderoso do que reprimir, porque enquanto reprimir gera tensão, observar gera clareza, e é a clareza que transforma. Depois de atravessar o desconforto, a sombra, a autocrítica, o vazio e os pensamentos compulsivos, algo muda. A voz interior, antes percebida como inimiga, começa a ganhar outro contorno. Ela já não soa como ameaça, soa como orientação. Você percebe que não precisa mais calar essa voz. Precisa escutá-la de outro lugar, com mais presença, com menos julgamento, com mais discernimento, porque nem toda voz interna merece ser seguida. Algumas vieram de traumas, de repetições inconscientes, de expectativas alheias, mas outras são bússolas, sinais de alinhamento, convites para se reconectar com o que realmente importa. E é nesse momento que surge uma escolha poderosa: criar uma nova voz interna. Uma que não humilha, mas encoraja. Que não reprime, mas orienta. Que não distorce, mas revela. Uma voz que não é a do medo, nem a da culpa, mas a da consciência. Essa é a voz do sábio interior. Aquela parte de você que não grita, mas sabe. Que não julga, mas compreende. Que não exige, mas sustenta. E essa voz, geralmente, só aparece no silêncio, no intervalo entre dois pensamentos, na pausa entre uma expectativa e um retorno, no espaço onde a mente se aquieta e a verdade emerge. Talvez então o problema nunca tenha sido a voz interior. Talvez o problema tenha sido o modo como a escutamos. Depois de enfrentar o silêncio, percebi que minha voz interior não era o problema, era o mensageiro. O desconforto, a angústia, os ruídos. Tudo isso eram partes minhas pedindo para serem escutadas de verdade. Não para serem caladas, mas acolhidas. Silenciar não é calar. É aprender a escutar de um novo lugar. E se esse vídeo te tocou, comenta aqui embaixo. O que acontece quando você se cala? Quero saber o que emerge no seu silêncio. E se isso fez sentido para você, se inscreve e segue junto nessa jornada de profundidade e autenticidade. E se você se interessou por esse mergulho, tem um outro vídeo aqui na descrição, ou no card no final, onde falo sobre a armadilha de tentar ser inatingível emocionalmente. A fortaleza que construí e que quase virou prisão.